Nunca encontramos ninguém que não aceitasse sair da rua. Porquê é que é tão importante para crescer conseguir empregar estas pessoas em situação de exclusão? Nós não podemos continuar a apostar nas mesmas respostas que falharam nos últimos 40 anos. E eu acho que a melhor maneira de combatermos mitos é através de factos e de números. E aqui a crescer tem números espetaculares, não é? E é preciso que os decisores políticos tenham isto em mente, que é uma questão de investimento e não é uma questão de ser impossível. É que se criam mitos à volta das pessoas em situação de sem-abrigo. E muitas vezes as respostas que são dadas a estas pessoas são precisamente na periferia. No fundo, falamos de melhorar serviços públicos que beneficiam todos os cidadãos e que ainda mais aqueles que já são naturalmente mais excluídos, não é? Da sociedade. E há um estigma tão grande na nossa sociedade. Bem-vindos à 5ª temporada do Podcast do Zero. Esta temporada vai ter um foco na componente social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para aprofundarmos estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu a porta das suas casas em Lisboa e no Porto e nos convidou a debater estes temas para falarmos sobre inclusão, saúde e resiliência climática. Neste episódio vamos falar sobre o direito a pertencer e para isso trouxemos a Mary Knaf, da Associação de Intervenção Comunitária Crescer. Muito bem-vindos, Américo, ao Podcast do Zero. Para quem não o conhece, eu vou dar só aqui um breve contexto. É psicólogo clínico, já era há 14 anos antes de ter fundado e ter se tornado diretor executivo da Crescer e, portanto, trabalhava já com pessoas em situação de exclusão, pessoas que consumiam substâncias lícitas e ilícitas, que é uma distinção que existe e eu quero falar sobre ela porque eu não sabia que existia. Trabalhava também com pessoas em situação de sem-abrigo, com pessoas refugiadas. Portanto, na verdade, houve uma mudança na sua vida, se calhar, mas de acompanhamento super individualizado para um acompanhamento mais comunitário. E pode-se dizer isto ou não? Sim, quer dizer, eu ainda faço acompanhamento individual, ainda faço clínica privada, mas há um acompanhamento, o que a Crescer faz é um acompanhamento na comunidade, mas uma grande proximidade com as pessoas e, portanto, não deixa de ser um acompanhamento individual, mas em proximidade com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A Crescer tem como filosofia ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro onde as pessoas se encontram, principalmente as pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como são, por exemplo, as pessoas que estão em situação sem abrigo ou com consumos também associados de substâncias psicoativas. E isso é um trabalho de grande proximidade que os técnicos da Crescer fazem e que este trabalho o que pretende é ajudar a que as pessoas atinjam os seus objetivos. Nós não dizemos o que é que as pessoas devem fazer das suas vidas, discutimos com as pessoas quais são os objetivos que querem alcançar e no fundo somos parceiros das pessoas a que as pessoas consigam atingir esses mesmos objetivos que são delas e não nossos. Isso parece-me bastante com as minhas sessões de terapia, em que a minha psicóloga não me diz o que é que eu devo fazer, mas pergunta-me o que é que... tratar as pessoas como pessoas, no fundo. Precisamente. Isso também é por exemplo, dentro da psicologia, muitas vezes há essa discussão que eu gosto também de debater bastante, que é nós na comunidade não praticamos clínica, o que eu discordo, porque a palavra clínica significa estar à cabeceira com o outro e não melhor lugar do que na comunidade, no dia-a-dia com a outra pessoa, em que os psicólogos possam realmente praticar a clínica e que nós observamos junto destas pessoas em situação de grande vulnerabilidade, este trabalho de proximidade no dia-a-dia dessas mesmas pessoas tem muito mais efeito de que as pessoas avancem e progridam na sua vida do que fazê-lo num setting mais de gabinete. Isolado, não é? Sim. No fundo, este pensamento em comunidade potencia a nossa intervenção individual na sociedade, não é? Sim, porque também há um trabalho aqui em que nós observamos muita linguagem não verbal e muitas dificuldades em que a pessoa realmente se depara e que nós ajudamos, e sempre com o objetivo que estas pessoas sejam autónomas e não sejam dependentes nem de nós como uma associação, nem do próprio sistema. No fundo estamos todos à procura de fazer parte e há pessoas a quem geralmente é negado esse acesso, não é? Sim, fazer parte e acima de tudo também participar, não é? É importante que as pessoas participem na nossa sociedade e na nossa comunidade, enquanto a Crescer tem cerca de 100 pessoas remuneradas e um quarto destes nossos colegas vieram desta situação de vulnerabilidade. Nós desenvolvemos vários projetos e
Acima de tudo, o que nós pretendemos é melhorar as condições de vida destas pessoas, que muitas vezes elas próprias sentem que não têm direito, por exemplo, às vezes até a ir a um serviço público, ir a um determinado café ou um determinado serviço na comunidade, centro de saúde, porque muitas vezes esses próprios serviços também colocam barreiras a que essas pessoas acedam a esses serviços. E esta questão, conforme vai acontecendo, cada vez as pessoas sentem-se mais excluídas ou menos incluídas na comunidade. Sim, e depois é um ciclo vicioso, não é? Porque se eu tenho uma barreira num serviço que deve ser para todas as pessoas, não é? Como um serviço de saúde, como um serviço de alimentação, de educação, a seguir eu vou estar ainda mais excluído, porque já sei que ali não sou bem-vindo, não é? Sim, e isso é o que nós deparamos ao longo destes 22 anos que a Crescer tem, é realmente com essa realidade que é o estigma. Eu acho que o maior problema e o que dificulta mais a que estas pessoas saiam da situação de grande vulnerabilidade em que se encontram é o estigma. Muitas vezes estas pessoas vão ao hospital e há um estigma muito grande em relação a estas pessoas, porque também há uma certa carência e muitos mitos à volta destas pessoas que estão em situação de grande vulnerabilidade. Por exemplo, de que muitas vezes estas pessoas não querem sair da rua, que muitas vezes estas pessoas não querem trabalhar, que o problema das pessoas estarem em situação de abrigo é a saúde mental ou são os comportamentos aditivos, e todos estes mitos que estão à volta destas pessoas faz com que, por um lado, dificulte a que as pessoas saiam desta situação de vulnerabilidade em que se encontram, e por outro, que cada vez encontramos mais pessoas em situação de sem-abrigo. E eu penso que o próprio sistema, muitas vezes, que está criado para ajudar estas pessoas, cria muito mais dependência das pessoas desse mesmo sistema do que lhes dá autonomia para que saiam da situação de vulnerabilidade em que se encontram. E estas pessoas são os primeiros a quererem sair desta dependência que têm dos apoios sociais. Muitas vezes há um discurso precisamente contrário, que as pessoas querem estar dependentes dos apoios sociais. O que nós observamos, sim, precisamente, mas o que nós observamos é precisamente o contrário. As pessoas estão cansadas de depender de apoios sociais e gostar e fazem um esforço na vida delas para que saiam dessa situação e que não tenham que depender de ninguém. Agora, as respostas que temos que dar às pessoas têm que ser também respostas que facultem essa autonomia. E eu penso que se tem criado respostas ao longo dos últimos 40 anos que são completamente desadequadas a este objetivo das pessoas serem autónomas e serem independentes destes apoios sociais. É a velha lógica do é melhor ensinar alguém a pescar do que dar-lhe peixe, mas também é mais difícil ensinar alguém a pescar, não é? Às vezes dá mais trabalho. Sim, precisamente. E no fundo tem que haver um maior investimento também. Eu, por exemplo, costumo dizer que para ajudar a incluir estas pessoas é importante que as pessoas tenham uma boa rede de transportes, que tenham acesso à mobilidade, que tenham acesso à internet, que tenham acesso a telefones, porque quer dizer, eu felizmente já tenho acesso e tenho mais facilidade, por exemplo, se calhar de viver fora do centro de uma cidade e trabalhar no centro e trabalhar no centro e me deslocar do que estas pessoas. E muitas vezes as respostas que são dadas a estas pessoas são precisamente na periferia, onde tem muito menos rede de transportes, muito menos acesso até à internet do que no centro da cidade. No fundo, falamos de melhorar serviços públicos que beneficiam todos os cidadãos e que ainda mais aqueles que já são naturalmente mais excluídos, não é? Da sociedade. Sim, é precisamente isso. É porque há uma certa cultura de dizer... no fundo até há uma frase que se costuma dizer que é pobre e mal agradecido, e isto é péssimo quando nós estamos a trabalhar com estas pessoas, porque é dizer assim, qualquer coisa que eu te dê, tu tens de estar agradecido. Exato. E isso é contrário a ajudarmos estas pessoas a terem autonomia e serem independentes. Nós temos que fazer muito maior investimento para que estas pessoas
tenham autonomia, como ter acesso a um telefone, ter acesso a uma casa, ao emprego, do que só simplesmente, por exemplo, criar um albergue onde vivem 100 ou 200 pessoas e dizer: se estás aqui tens já é muito teto. bom e agora deveria. Eu às vezes acho que era importante, quando as pessoas criam as respostas para estas mesmas pessoas, deviam pensar se elas gostavam de estar viveriam nessa situação. nessas situações e se era isto que gostariam para a sua vida que lhes fosse dado. E eu acredito que a maior parte das pessoas que muitas vezes estão na origem dessas mesmas respostas não gostariam das respostas que eles próprios queriam. Há aqui uma frase que disse há pouco e que eu acho que é absolutamente verdade. É que se criam mitos à volta das pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente eles não sabem viver em casas ou não querem, se lhes demos uma casa não as aceitam. E eu acho que a melhor maneira de combatermos mitos é através de factos e de números. E aqui a Crescer tem números espetaculares, não é? Sim, há realmente... nós, quando criámos um projeto que se chama É uma Casa Lisboa Housing First, que o que fazemos é dar uma casa. A primeira coisa que fazemos com as pessoas que estão em situação sem abrigo é dar-lhes uma habitação, porque quando nós estamos a falar de pessoas em situação sem abrigo, só estamos a falar de um tema: é habitação. Não estamos a falar de mais tema nenhum, não estamos a falar de saúde mental, não estamos a falar de comportamentos aditivos, não estamos a falar de mais nada. As pessoas podem tentar sempre trazer isto para a discussão, mas a única coisa que nós estamos a falar é de habitação, e habitação digna, e habitação digna é que as pessoas possam ter a sua privacidade, que eu não tenha que estar a expor as minhas roupas, que eu não tenha que estar a expor os meus bens, que eu não tenha que partilhar tudo com outras pessoas nos mesmos locais. Que não se conhece, não é? E quando nós, por exemplo, iniciámos este projeto em 2013, reunimos até com vários especialistas da área da saúde, da área social, e serão muitas vezes estas próprias pessoas a dizerem: estas pessoas não sabem viver em casas, estas pessoas não vão conseguir, muitas destas pessoas não vão conseguir viver em habitações. Nós fizemos 10 anos agora com este projeto, É uma Casa Lisboa Housing First, e por um lado nunca encontramos ninguém que não aceitasse sair da rua. Todas as pessoas aceitaram uma habitação individual, uma habitação em que no mesmo prédio não há duas casas, portanto as pessoas estão integradas e sentem-se incluídas na comunidade. E por outro lado, 90% das pessoas que integraram o projeto não voltaram à situação sem abrigo. Isto prova que é possível nós vivermos no futuro em cidades onde não haja pessoas em situação sem abrigo. O problema é que nós hoje, toda a sociedade, na qual eu me incluo, somos muito já não queremos ver as pessoas em situação sem abrigo. Nós já educamos os nossos filhos, educamos os jovens a não olhar para esta realidade, e se passamos com a criança ao pé de pessoas que estão em situação sem abrigo, tentamos que eles não olhem ou que não veem, e como se aquilo não fosse cidadãos como todas as outras pessoas, e que o que não está a acontecer é que as pessoas não têm a oportunidade de aceder, aqui neste caso, à habitação. Quem vai ao site da Crescer, e agora estamos a falar de habitação, mas quem vai ao site da Crescer vê que vocês têm, eu arrisco-me a dizer, centenas de projetos de inclusão. E uma das coisas que também vi, que me chamou a atenção, é que usam muito o trabalho e a empregabilidade. E hoje é dia do trabalhador e, portanto, acho que estamos num dia certo para falar sobre esta questão. Porquê é que é tão importante para a Crescer conseguir empregar estas pessoas em situação de exclusão? Não, porque a questão do trabalho é uma questão, em primeiro lugar, nós quando começámos com este projeto de dar habitação às pessoas, muito rapidamente as pessoas começaram-nos a pedir logo em seguida que queriam trabalhar. Portanto, isto mais uma prova de combater também o mito de que as pessoas não querem trabalhar. Porque o trabalho, por um lado, valoriza as próprias pessoas, por outro lado, pode dar independência financeira e que as pessoas tenham a liberdade de usar o dinheiro que foi ganho por eles próprios e que lhes vai dar autoestima, porque estão a gastar um dinheiro que foi
do seu trabalho, foi da valorização tem todo o direito da sua própria a pessoa. fazer o que quiserem dele, não é? Tem sempre todo o direito, mesmo Sim, nos claro. apoios sociais. Eu sou um defensor de que as pessoas, porque quando nós estamos a dar um apoio social e dizer assim, eu dou-te este apoio social, mas se fizeres aquilo, estamos a infantilizar as pessoas. Sim. E quando nós queremos, a tal questão que eu estava a falar há bocado, se queremos autonomia das pessoas, eu não posso estar a dizer, eu dou-te este dinheiro, mas só se for para comprar maçãs. Então estou a infantilizar as pessoas. Eu tenho que responsabilizar as pessoas. E o trabalho também dá essa responsabilidade às pessoas. As pessoas têm um determinado papel nos nossos restaurantes, como é o caso aqui do restaurante que está dentro da AGAs, e a pessoa tem que desempenhar um papel, é responsável por esse papel. E isso é um grande motor de inclusão destas pessoas, porque, em primeiro lugar, estão lado a lado com pessoas que já trabalharam em grandes restaurantes, em grandes hotéis, e por outro lado estão a servir pessoas, como o caso aqui da AGAs, que sentem que são pessoas até bastante diferenciadas e que estão a prestar um serviço e que as pessoas ficam contentes com o próprio serviço que as pessoas fazem parte. Precisamente. No fundo estamos todos à procura de fazer parte e há pessoas a quem geralmente é negado esse acesso, não é? Sim, fazer parte e acima de tudo também participar, não é? É importante que as pessoas participem na nossa sociedade e na nossa comunidade, enquanto a crescer tem cerca de 100 pessoas remuneradas e um quarto destes nossos colegas vieram desta situação de vulnerabilidade. E é importante que participem na área do emprego, que participam nas discussões políticas, que sejam ouvidos pelos decisores políticos, que sejam ouvidos pelas ONGs, que sejam ouvidos pelas empresas. E aqui eu acho, quer dizer, e acho que é importante ressalvar estas questões, empresas como a AGAs, em que aceita pessoas que vêm desta situação de grande vulnerabilidade possam estar a trabalhar dentro da empresa e provar que desempenham um ótimo trabalho como qualquer outra pessoa. Aliás, hoje já outras empresas seguem o exemplo da AGAs, porque é sempre um público que há um estigma tão grande na nossa sociedade, mesmo quando nós vamos pedir apoio muitas vezes a empresas. Repare, se forem crianças, pessoas com deficiência, é muito querido junto da opinião pública e bem, sim. ainda bem. Não estamos a competir por temas. Mas quando nós estamos a falar desta questão das pessoas que vêm, há um estigma tão grande que são as pessoas que não querem, são as pessoas que há uma culpabilização da situação, não é? Precisamente, há uma culpabilização muito grande destas pessoas estarem na situação em questão. E portanto também realçar empresas como a AGAs que abrem as portas a estas pessoas que vêm da extrema vulnerabilidade que é estar em situação de sem-abrigo. E não se compreende hoje, no século XXI, que haja pessoas a viver na rua e que haja pessoas a fazer viagens ao espaço. Isso, para mim, é inconcebível. Estamos a usar mal o nosso dinheiro. Porque tem havido aqui um mito, e, sim, claramente, porque tem havido aqui um mito que as pessoas não querem sair da rua. Nós estamos a provar que as pessoas saem da rua. Agora é preciso investimento e é preciso que os decisores políticos tenham isto em mente, que é uma questão de investimento e não é uma questão de ser impossível. E se tiverem aqui políticos a ouvir-nos, o que é que eles têm de ouvir? Não, quer dizer, eu por acaso. O que é preciso fazer? Ou seja, vamos ser construtivos. Sim, eu por acaso, talvez desde 2015, acho que em Portugal tem existido uma grande transformação nesta área e passou a existir muito mais investimento nesta área. O que eu penso que é necessário agora fazer, que se deu este passo de grande investimento nesta área das pessoas em situação de sem-abrigo, tanto a nível mais nacional como a nível local, é que nós não podemos continuar a apostar nas mesmas respostas que falharam nos últimos 40 anos. E continua-se a colocar milhões em respostas partilhadas e que nós já percebemos que essas respostas não respondem às necessidades destas pessoas, destas ou de qualquer um. Nós não gostaríamos de viver em respostas onde vivessem 100 pessoas, onde houvesse uma grande violência, agressões, roubos e falta de privacidade. E portanto o que falta aqui é também haver hoje também a nível mundial já há muita investigação nesta área e é seguir também as boas práticas e o que a ciência nos diz, quais são as respostas que funcionam e as respostas que não funcionam. E hoje em Portugal continua-se a apostar em serviços de casa partilhada, em todo tipo de respostas, não é? E eu acho que tem que haver uma política também
em que se traça um caminho e que se acredite nesse caminho e que siga já as boas práticas e que, no nosso entender, passa muito pela habitação. As respostas para as pessoas em situação sem abrigo têm que ser pela habitação individualizada, e se não se fizer esse investimento, não é possível respondermos a esta situação. Obrigada por estarem a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer algum conhecimento sobre sustentabilidade. Esta temporada tem o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável. E em conjunto vamos olhar para as suas ambições a longo prazo. Fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Fiquem connosco. E em relação às pessoas que consomem substâncias lícitas ou ilícitas, uma diferença que aprendi no vosso site, porque eu não tinha conhecimento desta diferença. Qual é a resposta que se deve dar? E já agora, qual é a diferença em termos de estigma entre quem consome substâncias lícitas e ilícitas? Não, quer dizer, no fundo, portanto, há substâncias que são lícitas, como o álcool e o tabaco, são só 2 exemplos, ou o café, por exemplo, são substâncias psicoativas que alteram o nosso sistema nervoso central. E há outras substâncias... Não estão legalizadas, não é? E há outras substâncias que não estão legalizadas e que há um grande estigma de quem consome substâncias que estão numa situação ilegal para quem consome substâncias legais. Se eu consumo cannabis ou cocaína ou heroína, muitas vezes as pessoas com quem trabalhamos consomem este tipo de substâncias. Há um estigma muito grande em relação a estas pessoas. As pessoas são excluídas e há uma culpabilização de que estas pessoas estão mal porque consomem este tipo de substâncias. E porque decidiram consumir, não é? E porque decidiram... Mas isto está associado também à situação de pobreza e à situação de exclusão. Porque sim, no meu consultório, se eu receber um CEO que tem um problema de álcool, isso tem a ver com o stress que ele vive diariamente. Ou cocaína, se eu recebo nas altas esferas da sociedade. É isso mesmo que eu estou a dizer, que é, se eu recebo um artista que consome ilícitas, isso também ajuda na sua criatividade. Se alguém está na bolsa é para viver com o stress. Mas se é uma pessoa que está em situação de grande pobreza, há uma culpabilização destas pessoas e um excluir destas pessoas. E por outro lado, as substâncias legais é quase o contrário. Se for um jantar com amigos e se não bebo álcool, tenho que me justificar porque é que não bebo álcool e porque há uma pressão da sociedade para que se consuma as outras substâncias, como o álcool, que é das substâncias que mais morte causa em todo o mundo, em primeiro lugar, e a seguir que é o tabaco, que são substâncias legais e que, nessas situações, a sociedade até inclui. Portanto, são questões culturais, e também isso é uma questão que eu costumo referir, porque nós vivemos numa cultura da normalidade, e essa cultura de normalidade leva a que excluamos quem não está dentro dos padrões, não é? Dessa norma, e nós temos que aceitar os diferentes modos de vida, respeitando a individualidade de cada um. Eu acho que no fundo nós estamos sempre a falar aqui de liberdade, não é? Liberdade para a nossa própria autonomia. E isto é muito curioso. Acho que a frase que talvez mais vezes tenho ouvido é: mas vais dar dinheiro para quê? Não sabes para que é que vai usar o dinheiro? E a minha resposta, quando é uma pessoa em situação sem abrigo, a minha resposta é sempre: nem tenho nada a ver com o assunto. Claro. Porque eu quando ajudo, não ajudo como eu quero, ajudo como a pessoa precisa, não é? Claro. E é muito engraçado nós estarmos, no fundo, vamos bater. Nós achamos que há pessoas que merecem liberdade e outras que não, porque não sabem usá-la. É uma condescendência muito grande, não é? Todas as pessoas sabem usar a liberdade e há bons exemplos em pessoas que têm muito dinheiro e há bons exemplos em pessoas que têm pouco dinheiro e vice-versa, não é? O que é muito preocupante no mundo em que vivemos e que eu acho que influencia muitas pessoas com quem estamos a trabalhar é que é realmente um fosso entre as pessoas que cada vez têm mais dinheiro e um fosso entre as pessoas que cada vez têm menos dinheiro, que chega à situação de não ter dinheiro para ter uma habitação ou dinheiro para comer. E isso acho que é uma das maiores preocupações que toda a sociedade deveria ter.
o diminuir, o voltar a existir ali uma classe média unificadora, não é? Que é aquilo que nós temos ouvindo a falar muitas vezes, para não haver tanta discrepância. O problema é que isto é a nível global, não é? Sim, mas quer dizer, mas eu falo mesmo daquelas percentagens, não é, que nós ouvimos falar que há 2 ou 3% que têm tanto dinheiro como os outros 97 ou 98%. E isto porque não é bem, eu nem sequer estou a falar bem das pessoas que ganham mais 1.000 euros ou menos certo. 1.000 euros, porque isso, quer dizer... Estamos a falar de classe média global. Pois, precisamente, o que estamos a falar é que não é possível vivermos num planeta em que haja 2 ou 3% que tenham tanta riqueza como os outros 97 ou 98%, porque isto vai ter impacto, por exemplo, nestas pessoas que estamos a falar que estão em situação sem abrigo ou que passam fome, ou que, e não é admissível isso. Sim, é uma questão de justiça social, não é? Sim, sim. Todos termos o direito à mesma liberdade e autonomia, mas uns são filhos e outros são enteados, não é verdade? Boa. Estamos quase a terminar. Queria só perguntar-lhe, dentro de todos os projetos que existem na Crescer, se consegue dizer-nos 2 ou 3 que para si sejam assim os mais marcantes e os melhores exemplos que já assistiu ao longo destas 2 décadas de trabalho. Vá. Eu há um projeto que é as equipas de rua, que eu acho que vou referenciar, parece que é um trabalho, que é mais um projeto que há muitas associações com equipas de rua, mas que eu vou sublinhar porque são pessoas que vão ao encontro das pessoas, e isso é muito importante, porque não são serviços de porta aberta que fecham a porta e as pessoas ou vêm ou não vêm, e aqui é muito importante ir ao encontro e fazer depois a ponte com os serviços. E foi por aí também que a Crescer iniciou o seu trabalho. Depois eu gostava de referir o projeto da habitação, de dar casas às pessoas que estão em situação sem abrigo, pelo impacto que tem tido na vida destas pessoas e porque conseguimos provar que todas as pessoas querem sair da situação de sem abrigo e que sabem usar uma casa que se encontram. E por outro lado, a questão da restauração, como é o caso aqui do restaurante que está dentro da AGAs. Nós neste momento já temos 5 restaurantes, 2 dentro de empresas e os outros 3 que têm as portas abertas ao público, e que todas as pessoas que finalizaram esta formação nos nossos restaurantes, 50% foram integradas no mercado de trabalho, e portanto também provamos que é possível que estas pessoas olhar também. Há aqui um aspecto muito importante, que é, muitas vezes a intervenção com estas pessoas, há sempre um olhar pelo lado negativo do que é que as pessoas fazem de errado. A Crescer tenta olhar pelo lado positivo, porque todos nós temos competências e todos nós temos coisas menos boas, e portanto é só uma questão de olharmos. E o que os nossos restaurantes e o que este projeto da restauração tentamos fazer é olhar para as competências que estas pessoas têm e fazê-las sobressair nas suas vidas, e provar a toda a sociedade que são cidadãos como todos os outros, e é isto que a Crescer também, o nosso trabalho é combater este estigma de que muitas vezes parece que estas pessoas já nasceram nas ruas. Não, estas pessoas são filhos de alguém, fizeram um percurso de vida, foram à escola, tiveram trabalhos e agora estão numa situação de grande vulnerabilidade. Olhar para a vida toda e não para 1 ou 2 anos que mudaram o rumo, não é? Dessas vidas. Sim. E última pergunta, promete. Para combater este estigma, o que é que cada um de nós pode fazer? Eu acho que é muito importante que, pelo menos, que as pessoas se indignem de ver, como por exemplo, ainda hoje eu acho que na sociedade portuguesa as pessoas se indignam se virem uma criança na rua. E eu acho que essa indignação tem que ser a todas as pessoas, não só às crianças, e bem às crianças, mas se for um adulto, se for um casal, se for uma família, tem que haver uma indignação da sociedade em geral de não aceitarmos isto no século XXI. Acho que essa é a maior. Isso parece-me de facto que nós às vezes olhamos, e há bocadinho o Américo referia isso, nós olhamos para as crianças ou para as pessoas com deficiência e sentimos, bem ou mal, na minha opinião, às vezes isto carrega uma carga negativa péssima. Temos pena da situação. Olhamos para uma pessoa em situação de sem-abrigo e achamos, a culpa é dele. Faz. E portanto não nos indignamos. Sim, é porque para algumas das pessoas, e é verdade, e estou perfeitamente de acordo, muitas vezes não tiveram qualquer responsabilidade na situação em que se encontram, como é o caso das crianças e muitas vezes as pessoas com deficiência, mas também muitas vezes estas pessoas
vivemos todos numa sociedade que nos empurra muitas vezes para esta situação de grande vulnerabilidade e de exclusão, e é preciso também termos isto em mente. Podia ser qualquer um de nós. Não, e repare, na pandemia, muitas pessoas que estavam a trabalhar e que tinham a sua independência chegaram às ruas. Agora, com a crise de habitação, pessoas que estavam e estão a chegar às ruas, portanto, são mesmo pessoas como que há a linha que separa as pessoas de estarem em situação de sem-abrigo, de não estarem muito mais tenue do que todos nós pensamos. Há também muitas vezes esse mito, é outro mito, de que nós estamos muito longe dessa situação. Sim. Mas não estamos. E repare, hoje. Às vezes perguntam assim, agora estão a chegar novas pessoas. Não são novos, são as mesmas pessoas. Só que há pessoas que já lá estão há 10 anos, mas que também a primeira vez que lá chegaram foi porque não conseguiram pagar uma renda ou foi porque se encontraram numa situação... É tão fácil quanto isso, não é? Sim. Não conseguir pagar uma renda. Sim, por exemplo. Verdade. América, eu acho que podíamos ficar a falar durante muito tempo sobre isto. Agradeço-lhe muito ter vindo cá. De facto, é muito importante falarmos sobre estes temas e ganharmos empatia pela humanidade e pela individualidade e liberdade de cada pessoa. Obrigada pelo trabalho que a Crescer tem vindo a desenvolver. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Crescer, tem um site muito completo com todas estas iniciativas e vale bem a pena acompanhar este trabalho. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado eu também pelo convite e foi um prazer para participar. E espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio.